Glória a Deus. Amados, eu quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade que Ele me proporcionou de estar aqui mais uma vez para ministrar a palavra do Senhor. Amém? Agradecer aos amados que aqui estão presentes, você também que está em casa assistindo. Eu acredito que Deus tem algo para falar para nós. Já começou, né? Desde o salmo lido aqui pelo nosso pastor, depois os louvores, mas ele tem um pouquinho mais. Fique atento ao que Deus quer falar para você. Abra sua Bíblia comigo lá no livro de Romanos. Livro de Romanos, no capítulo 12. Romanos capítulo 12, todo mundo já achou? No versículo 1, a minha Bíblia diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo de número 2: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só esses 2 versículos. Amém? Eu quero orar ao Senhor, pedir que Ele venha trazer a revelação dessa palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai querido, em nome do Teu Filho amado, Senhor, aqui eu apresento a Tua palavra, Pai, que o Senhor ministrou o coração do Teu servo. E aqui eu estou, meu Pai, diante da Tua presença como canal de bênção, Deus, para levar a Tua mensagem, Senhor, aos Teus filhos nessa noite. Assim como o Senhor ministrou no meu coração, revela também o coração dos Teus servos, meu Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Amados, um textinho curto que eu acabei de ler, de apenas 2 versículos. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Eu quero chamar a atenção de vocês para esse primeiro versículo, onde Paulo escreve aos romanos dizendo: Rogo-vos, ou peço, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas ele completa que é o vosso culto racional. Eu quero ler também numa nova tradução, onde ele fala: Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Esse primeiro versículo, amado, ele me chamou a atenção e me fez pensar. E eu quero fazer essa pergunta para vocês. Será que oferecendo o nosso corpo como sacrifício vivo a Deus, isso nos garantirá a nossa salvação? Será que nós oferecendo o nosso corpo como sacrifício vivo ao Senhor, vai nos garantir um lugarzinho no céu? Eu me fiz essa pergunta porque Paulo levou isso ao povo romano. Ele fala: eu peço a vocês, meus irmãos, que ofereceis os corpos de vocês como sacrifício vivo a Deus. E ele completa: santo e agradável, que é o vosso culto racional. Jesus, quando ele veio ao mundo, ele ofereceu o seu corpo como sacrifício. Mas não foi para ser santificado, porque Jesus já era santo.
O oferecimento do corpo de Jesus como sacrifício aqui na terra foi para a remissão dos nossos pecados e para o cumprimento da palavra. E nós, quando Paulo fala para nós que nós devemos sacrificar o nosso corpo como sacrifício vivo, o que nós entendemos com essa palavra? Será que é para nós termos a nossa salvação garantida? É óbvio que não, amados. Não é, porque Paulo ele completa. O que é oferecer o corpo como sacrifício vivo? Ele fala, é o seu culto racional. Ou seja, você tem que ser um verdadeiro adorador. A verdadeira adoração, quando você oferece a sua verdadeira adoração a Deus, automaticamente você já está oferecendo o seu corpo como sacrifício, automaticamente você já está sendo santificado e automaticamente você está agradando a Deus. É o seu culto racional que Ele quer. E aí você me pergunta, mas que culto racional é esse? Será que eu indo à igreja, eu estou oferecendo para Deus um culto racional? Também. Mas o culto racional ao qual o apóstolo Paulo se refere, não se limita somente você vir à igreja e adorar a Deus por algumas horas, cantar louvor e oferecer algum sacrifício e dar a sua oferta. Não se limita apenas nisso, amado. A sua vinda da igreja, da sua casa até a igreja, já é um culto racional. O culto racional ao qual o apóstolo Paulo se refere é o nosso cotidiano. É o nosso dia a dia. Porque o culto racional aqui da igreja, a gente, às vezes, sai dando títulos a ele. Eu conheço várias igrejas que têm culto todos os dias. Culto de libertação, culto de família, culto da prosperidade, culto não sei de quê. E a gente sai dando títulos a esses cultos. E se torna um culto habitual. Onde você olha e fala, olha, hoje é quarta-feira, estou falando a exemplo da nossa igreja. Hoje é quarta-feira e eu tenho culto às 20 horas. Domingo eu tenho culto às 19 horas. Se torna um hábito você vir à igreja. Mas o culto racional ao qual Paulo se refere não se limita apenas nisso. Ele quer que nós oferecemos o nosso culto racional no nosso dia a dia. O apóstolo Paulo aqui, ele nos passa uma receita bem significativa. Ele diz que se quisermos realmente experimentar e desfrutar da boa e perfeita e agradável vontade de Deus nas nossas vidas, precisamos colocar em prática algumas coisas. E, amados, apenas oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, isso não nos leva a ser aceito por Deus, simplesmente por conta disso. Aqui no mesmo livro de Romanos, lá atrás, no versículo 5, no capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele fala. Eu vou ler para vocês aqui o que o apóstolo fala aqui no capítulo 5 de Romanos. Romanos, capítulo 5, versículo 1, o apóstolo Paulo fala que agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso nos leva a quê, pastora?
que o que nos leva a ser aceito por Deus não é simplesmente os nossos sacrifícios, mas sim a fé em nosso Jesus Cristo. Paulo está sendo muito categórico aqui quando ele fala nesse capítulo 5 de Romanos. A nossa fé em Jesus Cristo é que nos leva a ser aceito pelo Pai. João capítulo 14, versículo 1, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai chegar ao Pai a não ser por mim. Se você depositar a sua fé em Jesus Cristo, esse será o caminho para você chegar ao Pai. E comece pelo seu culto racional. Não simplesmente o culto de você estar aqui, porque entrar na igreja qualquer um entra. Até Satanás entra na igreja. Da mesma forma que tem irmãos abençoados entrando na igreja, tem endemoniado também. Não se iluda com isso. A gente vê isso todos os dias aí nas igrejas. E Paulo, ele nos passa essa receita. O nosso culto racional começa pela fé em Jesus Cristo. E depois, nas suas práticas, nos seus atos cotidianos. Quando Paulo fala em apresentar nosso culto racional, ele se refere não somente ao culto ao qual você vem à igreja e fica por algumas horas, porque isso é o que a gente chama de culto de celebração, culto de libertação, enfim. O nosso culto cotidiano, o nosso culto racional, é o nosso dia a dia, como você se apresenta. É o nosso verdadeiro testemunho como cristão, onde as pessoas vão olhar para você e não ter dúvida de quem verdadeiramente você é. Um exemplo, 2 Reis, capítulo 4, versículo 9, ou melhor, versículo 8. Abra lá comigo. Glória a Deus. 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. A minha Bíblia diz assim: certo dia passou Eliseu por Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição, de modo que ela disse ao marido: sei que este homem, que sempre vem aqui, é um santo homem de Deus. É interessante, amados, que o texto ele fala claramente: certo dia passou Eliseu por Sunem. O que nos leva a crer que Eliseu não era daquela cidade. Ele só passava por ali. E aquela senhora insistiu para que ele viesse à sua casa para fazer uma refeição. E toda vez que Eliseu passava por ali, ela olhava para o marido e falava: está ali um santo homem de Deus. E o que nos leva a crer que essa mulher, ela mencionava essas palavras ao seu marido, já que ela não conhecia Eliseu, já que Eliseu não fazia parte daquela cidade, daquela região. A Bíblia não diz, mas eu acredito eu, que era por causa dos seus atos, as suas práticas. Eu pergunto para você, como têm sido os seus atos? Será que alguém de Sunem vai olhar para você e dizer: está ali um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus? Você se encaixa nesse perfil de Eliseu? Eu me encaixo nesse perfil de Eliseu?
É isso que queremos que aconteça conosco, amados. Que os outros vejam em mim e em você uma diferença. Foi para isso que fomos chamados. Foi para isso que fomos escolhidos pelo Senhor. Para ser diferente, igreja. Jesus, Ele está à volta. Ele está voltando. E quando Ele voltar, Ele quer levar uma igreja diferente. Uma igreja onde as pessoas olhem para você e vejam você como igreja. Não como templo, 4 paredes. Uma igreja restaurada. Uma igreja avivada. Jesus, Ele vem buscar a sua igreja. E que você possa ser transformado para Ele levar você diferente daquilo que você é. Malaquias capítulo 3. Versículo de número 18. A palavra de Deus diz nesse versículo: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. E essa diferença a qual a Bíblia se refere não se limita apenas nas nossas vestes ou aparência, porque essas coisas não irão impressionar a Deus. Não irão impressionar a Deus. Você lembra o que aconteceu quando o profeta Samuel, Deus enviou ele à casa de Jessé para ungir um dos seus filhos rei? Samuel foi. E quando chegou lá e começou a sair aquela fileira de homens, ah, Deus. Está lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículos 6 e 7. Samuel foi para ungir um dos filhos de Jessé, rei de Israel, que esse era um mando de Deus. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atente para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Beleza, vestimentas, não vão impressionar a Deus. Não adianta você se vestir como um crente, não adianta você se apresentar como cristão e não ter atitude como tal. Não está preparado para aquilo que Deus te chamou. Deus está querendo mudança, amados, na sua igreja, porque Ele está vindo buscar a sua igreja e não irá demorar. Ele quer uma igreja diferente. E Deus falou para Samuel: eu não olho a aparência. Você está olhando a beleza do rapaz, a estatura. Certamente ele tem porte físico e tem aparência para ser um grande rei. Mas não é isso que eu quero. Eu quero o que está no coração. O que você vai fazer? O que vai fazer com que você se chegue a Deus e cause uma boa impressão a Ele, não é a visão interior, é o que está dentro do teu coração. Se antes eu odiava, hoje eu sinto amor. Se antes eu falava mal das pessoas, hoje
oro por elas. Eu não sei, mas eu acho que todo mundo já conhece aqui, a pastora Alexandra sempre tem mencionado nas suas ministrações, a relação de amor e ódio que eu tinha com ela. Dá até para fazer um filme. Mas havia uma relação de amor e ódio entre eu e essa mulher, outrora, 18 anos atrás, que eu não podia ver a pastora Alexandra passando. Qualquer lugar, seja lá onde fosse na rua. A gente às vezes tira sarro, a gente brinca com essa história, mas era real, gente. Eu sentia tanto ódio por essa mulher que eu não sei de onde que vinha. E eu também não sei por quê. Fazia mal nenhum para mim. Muito pelo contrário, orava pela minha vida. Mas havia essa relação de amor e ódio. De ódio, hoje só de amor. Sabe por quê? Deus encontrou em mim um diferencial, digamos assim. Não que eu seja melhor que os outros, mas eu tento ser diferente das pessoas. Porque é isso que Deus quer. Ele quer ver você diferente. E esse diferencial, amados, estava no meu coração. Hoje a pastora Alexandra é uma mulher de Deus, reconhecido pela minha pessoa, mora no meu coração, não paga nem R$1 de aluguel, nem condomínio, porque para pagar condomínio tem que ser fechado, meu coração é aberto. É isso que Deus espera de mim e de você. Uma transformação do teu coração, porque é lá que Ele está. A sua aparência, amados, não vai impressionar a Deus. Não. São as tuas atitudes. É o teu coração, amor ao próximo. Qual o maior dom que Deus deixou para nós? Amor. Mas é fácil você amar as pessoas da tua casa. É fácil você amar os irmãos da tua igreja. Mas aqueles que estão lá fora. Segundo versículo de Romanos, capítulo 12. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A segunda coisa a se fazer é parar de se conformar com o mundo. Nós já não somos deste mundo, somos propriedade de Deus. Exclusiva de Deus. Geração eleita. Povo exclusivo de Deus. 1 Pedro capítulo 2, no versículo 11. Diz aqui: queridos amigos, lembre que vocês são estrangeiros, em outras traduções, peregrinos, forasteiros, de passagem por este mundo. Peço, portanto, que evite as paixões carnais que estão sempre em guerra contra a alma. A palavra de Deus nos diz que somos forasteiros e peregrinos deste mundo. Isso significa que este mundo não é nossa casa. Não pertencemos a este mundo. A palavra forasteiro, quando você fala que a pessoa é forasteira, é porque a pessoa vem de fora. Ele não é daquela região. Já mencionei lá atrás aqui, quando eu falei de Eliseu. Ele passava ali por Sunem, ele não era de Sunem, ele era um forasteiro também. E aqui a Bíblia ela é bem taxativa quando ela se refere a nós. Nós cristãos, estamos por aqui peregrinando. Estamos por esse mundo apenas de passagem. Não pertencemos a ele. Mas temos que tomarmos cuidado, porque se a gente se aprofundar muito com as coisas do mundo,
acabamos pertencendo a Ele. Deixa eu dar um exemplo básico. Alguém já ouviu falar em... Como é que chama? Se naturalizar, né? A gente vê muito isso nos países. Um brasileiro se naturalizou português. Um brasileiro se naturalizou italiano. Ou vice-versa. Suponhamos que você pegue um avião amanhã e vá embora para o Japão. Eu não cansei desse país, o presidente aí não está com nada, ou está com tudo. Não quero mais. Vou embora desse país, vou lá para o Japão. Beleza. Chegando eu lá no Japão, não conheço ninguém, não consigo ler um jornal porque não entendo patavinas que está escrito ali. Se eu ligar a TV para assistir um programa, também não vou entender nada. Ou seja, eu sou estrangeiro naquele lugar. Eu não sou de lá. Mas, se eu me interessar pela cultura, culinária, pela linguagem, eu vou querer me aprofundar. E aí, quando eu me identificar com aquele país, o que é que eu vou fazer? Vou me naturalizar um japonês. Porque eu me identifiquei com ele. Tudo que tem lá me interessa, eu gostei de tudo. No mundo cristão é a mesma coisa. Se você começar a se adentrar muito com as coisas do mundo, você acaba se identificando com ela e automaticamente você é naturalizado mundano. Não é isso que Deus quer. A palavra de Deus é bem clara. Nós somos peregrinos, forasteiro, não pertencemos a este mundo. Somos propriedade de Deus. Aleluia, Deus. E Deus, Ele anda meio entristecido com a sua igreja. Porque, amados, o nosso culto racional está deixando de ser pregado. Os cristãos, o povo de Deus, ele está esmorecendo, ele está se esfriando. Principalmente agora, nessa época de pandemia, né, pastor? Tem muitas igrejas que nem abriu ainda. Essa semana eu estava conversando com o pastor. Ele foi lá na minha casa fazer um serviço e eu perguntei para ele: como é que está lá a sua igreja, pastor? Ele falou: irmão, a gente continua na live. Até quando, pastor? Não sei. Até quando? Não sei. E isso, querendo ou não, impactou na igreja, nos irmãos. De alguma forma ou de outra, alguns irmãos andaram meio que capengando. Não sei se vou, não sei se não vou. Hoje está frio, amanhã está chovendo. Isso tem esmorecido o coração dos amados irmãos. Mas, daqueles que não estão preocupados em entregar o seu culto racional a Deus. Para aquele que está preocupado, não. Ele tem entregado o seu culto. Muitas das vezes ele não vem à igreja por questões óbvias. Às vezes por restrições. Muitas das vezes porque não pode vir. Eu estou com sintoma de gripe. Eu sou idoso. Eu não sei o quê. Eu tenho as minhas limitações, não posso ir à igreja. Vou assistir pela live mesmo. Vou dar meu glória a Deus e está ali. Prestando o seu culto racional. Mateus 24:12, a palavra de Deus diz assim: a maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos se esfriará. O amor de muitos se esfriará. E a gente já está vendo isso no nosso dia a dia. E foi escrito lá atrás, né? Na Bíblia. Olha, quantos anos foi escrito essa Bíblia aqui? A gente está vivendo esse tempo hoje. Mas sabe por quê, amados?
estamos deixando de prestar o nosso culto racional a Deus. Por isso que está esfriando o nosso amor por Ele. Eu não vou me aprofundar. Eu não fui chamado para falando aquilo que eu quero falar. Tudo que eu estou falando aqui, o Deus ministrou no meu coração. Isaías, capítulo 29. Versículo de número 13. Aleluia, Jesus. Amados, eu estou com uma alegria no meu coração hoje. Antes de eu ler essa passagem, deixa eu falar para vocês algo que eu lembrei agora. Dia 9 desse mês foi o dia dos pais, né? Segundo domingo do mês. E é exatamente a minha data de aniversário de conversão. Eu me converti aqui no dia dos pais de 2002, nessa igreja. Fez 18 anos. Eu sou um jovem de 18 anos. Dá licença. Aquele velho homem morreu faz tempo. E eu fiz uma brincadeira lá em casa. Depois até fiquei meio chocado. Porque há 4 meses atrás, justamente no dia 9, eu estava sendo internado com Covid-19. E eu falei para o pessoal lá em casa, olha, se eu não tivesse voltado, hoje seria o primeiro dia dos pais sem mim. Eu brinquei, foi forte a brincadeira, né? Foi uma brincadeira forte. Mas eu estava contando, fazia exatamente 4 meses. Mas a alegria do meu coração foi maior, porque eu fiz aniversário em vez de morrer. Eu fiz 18 anos de vida, gente. Ó, Dia dos Pais. Foi aqui que eu me converti. Na igreja da pastora que eu mais odiava. Isaías capítulo 29, versículo 13. O Senhor diz: esse povo ora a mim com a boca e me louva com os lábios, mas seu coração está longe de mim. A religião que eles praticam não passa de doutrinas e ensinamentos humanos, que eles só sabem repetir de cor. É triste, amado, ouvir isso. É triste Deus olhar para a igreja dele e dizer que a gente ora e louva a Ele só com os lábios. E o coração está bem distante. Oh Deus. Desce com a tua unção, Pai, e anima esse povo. Traz o renovo, Deus, o refrigério para o coração da tua igreja, Deus. Oh, papai. Não deixe, Senhor. Não deixe que a gente venha ser roubado, Pai. Amados, Deus, Ele espera de nós que nós sejamos diferentes. Diferentes. Para isso que Ele levantou a sua igreja. Para ser diferente. Deus, Ele não quer uma igreja morta. Ele já falou, se você for morto, eu vou te vomitar. Seja avivado, quente. Está na hora de você voltar lá atrás. O primeiro amor. Muitas coisas estão adentrando dentro da igreja porque estamos nos conformando com o mundo. Coisas que antigamente era pecado, hoje se tornou normal. Oh, aleluia, Jesus. Hoje pessoas perderam o espírito de adoração e deram lugar ao espírito da inveja, da concupiscência, do pecado. E pararam de se humilhar e pedir perdão diante de Deus. Mas se quisermos desfrutar da vontade de Deus, devemos voltar ao primeiro amor,
que tínhamos quando não medíamos esforços para fazer a obra de Deus. Se nos chamassem para ir em um evangelismo, iríamos sem pensar duas vezes. Se nos chamássemos para a oração, seríamos os primeiros a chegar e os últimos a sair. Porque queríamos ter intimidade com Deus. O que está faltando, amados? O que está faltando para você se libertar dessa zona de conforto e voltar a adorar a Deus como fazia antes? O nosso Deus hoje ele faz um convite a nós. Ele nos convida a voltar ao início, a voltar para o ponto de onde nós deixamos de louvar a Deus e passamos simplesmente a cantar de uma forma vazia. Ele nos convida a voltar para o ponto onde paramos e deixamos de desejar a Deus com toda a nossa vontade e voltarmos a ter uma intimidade com o Pai. Esse é o nosso Deus. É o Deus que Ele quer renovar a sua igreja. É o Deus que está vindo para buscar a sua igreja renovada. É o Deus que está vindo para buscar a sua igreja transformada. É o Deus que está vindo para buscar a sua igreja diferente. E oferecer o seu culto racional a Deus é ser um verdadeiro adorador. A palavra de Deus diz assim, que Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Não é simplesmente adorar com os lábios, louvar, cantar, isso aí qualquer pessoa faz. Mas seja um verdadeiro adorador. E ser um verdadeiro adorador não irá lhe tornar melhor que os outros, mas irá lhe fazer diferente de muitos. Seja diferente, amados. É isso que Deus quer de mim e de você. Começar por mim que trouxe a palavra. E de você, principalmente. Amém? Eu quero agradecer a Deus pela rica oportunidade. Agradecer aos irmãos. Espero que essa mensagem tenha chegado ao coração de você que está em casa também, dos amados que aqui estão, que você possa sair daqui com o coração renovado e transformado, que amanhã você volte, não simplesmente para louvar e cantar com os lábios, mas que você venha para adorar a Deus e trazer para Ele e oferecer o seu culto racional. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço a rica oportunidade e as palmas louve ao Senhor.